Oi, pessoal do quarto ano, aqui é a professora Elisete. Vamos começar aqui mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Vamos ler aqui, ó. A linguagem formal, ela é caracterizada por ser uma linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada, é uma linguagem limpa. Já na linguagem informal, ela se caracteriza por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. Normalmente é aquela linguagem que nós utilizamos com nossos amigos, que nós não precisamos nos preocupar com a questão da gramática ou a colocação certa das palavras ou frases. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei alguns exemplos aqui, gente. Vamos observar linguagem formal e linguagem informal, alguns exemplos de cada. Na linguagem aqui, ó, a gente está muito cansado. A gente está muito cansado, normalmente nós falamos com os nossos amigos, né? A linguagem, essa parte aí é informal. Já se fosse formal, olha aí, ó, nós estamos muito cansados. Veja a diferença. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Isso aqui normalmente a gente falaria assim, sem pensar, informalmente. Mas agora, se eu fosse falar de uma forma mais correta, eu iria falar assim: estou perdido e não sei chegar ao hotel. Mais um exemplo de forma informal da fala. E aí, como você anda? Formalmente eu falaria assim: olá, como você está? Então você pode observar que na forma informal eu não me preocupo muito com a colocação das palavras. Eu coloco gírias, eu diminuo as palavras. E quando eu vou falar formalmente, eu já me preocupo com toda essa questão do correto da frase, da forma de falar. Vamos aqui fazer essa atividade, eu vou mandar ela para você, mas eu vou dar uma explicadinha antes. Aqui eu vou querer que vocês classifiquem em português formal ou português informal. Olha aí a situação. Em uma balada com amigos, você usaria uma situação formal ou você usaria um português informal? Balada com amigos, informal. Em um seminário na escola, um seminário na escola, você precisa falar mais corretamente, então seria um português formal. Em um churrasco em família, você não vai se preocupar como você vai falar no português correto lá com a sua família, então você fala informalmente. Para pedir um favor a um desconhecido, linguagem formal. Para desmarcar um combinado com um amigo, já é a linguagem informal, você já não se preocupa tanto em falar corretamente. Para desmarcar um combinado com a mãe de um amigo, você já se preocupa mais. Se você vai desmarcar, você pode usar a linguagem formal, se você não conhecer muito essa mãe, e se você já conhecer bastante, você já tem um contato, você pode falar com ela informalmente. Olha aqui, gente. A linguagem formal e não formal, ela também pode ser chamada de outras formas. Norma culta é a linguagem formal. Norma coloquial é a linguagem informal. Agora vamos classificar cada uma delas. A norma culta, que é a formal, você tem a preocupação com a gramática normativa, com a norma, com as regras. Ausência de gírias, não tem gíria de jeito nenhum. Também é ausência de formas reduzidas. Você não vai reduzir as palavras, por exemplo, ao invés de colocar você, V-O-C-E, você coloca o V e o C. Não, não pode. A norma coloquial, que é a forma informal, já é sem preocupação com a gramática normativa. Não se preocupa com regras, já tem uso de gírias, tem uso de formas reduzidas, certo? Ok, gente, agora eu vou passar uma tarefinha para vocês depois dessas explicações e das explicações da aula da TV e eu espero que vocês consigam. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo.